Bom, meu povo, então vamos para a segunda parte da aula de Grécia Antiga. Essa parte aqui ela é a mais longa e ela é também importantíssima, decisiva, eu diria que mais importante do que as demais. Nós vimos na primeira parte que no século VIII ocorreu aquela expansão populacional e nós tivemos a segunda diáspora grega com a fundação de colônias nesses diversos lugares, né? Então, a partir dali, nós tivemos uma complexificação da economia, cresceu a economia, houve um período de expansão, cresceu o comércio, cresceu a agricultura, cresceu a indústria, a população cresceu, e essas sociedades mais complexas, elas já não poderiam mais se organizar em clãs, nem em frátrias, tribos, elas agora precisavam ter algum tipo de organização política, justamente para que sejam criadas as regras e que sejam criadas as instituições, os magistrados responsáveis para governar cada polis. Então, lembrando, o início das polis, a gente arredonda, cerca de 750 a.C., isso é século VIII a.C., isso marca o início do período conhecido como arcaico, beleza? Aí vem comigo, é justamente nessas diversas polis e acompanhando a formação das polis que nós temos também a evolução da própria filosofia, o pensamento mitológico começa a ser deixado para trás e o pensamento filosófico é que vai tomar conta. O que eu preciso que vocês saibam? Isso aqui, ó, todas as provas vão exigir isso de vocês, certo? A gente tem que entender que política para o grego era pertencer à sua polis. Tanto é que, gente, os gregos eles não carregavam o nome da sua família, né? O Aristóteles era de Estagira, o Alexandre é da Macedônia, o Platão é de Atenas, o Sócrates é de Atenas, o Tales é de Mileto, Leônidas de Esparta. Então, vocês estão percebendo que assim, ó, os gregos eles são os primeiros caras a fazerem a separação entre o privado e o público. Eles chamavam tudo aquilo que eram os bens da pessoa de oikos, e era o espaço econômico da pessoa. Agora, a importância mesmo, e essa era uma restrição aos cidadãos. Os cidadãos, olha aqui, ó, já guarda comigo, eles são sempre uma minoria privilegiada, a gente já vai ver quais os critérios. Mas os cidadãos, eles têm a ver com a polis, e tu pertence à tua polis, e é na polis que a tua vida efetivamente se justifica, tua ética, tua participação, certo? Inclusive toda a filosofia, a galera fica pensando o tempo inteiro assim no bem comum da polis, na ética para a polis, no melhor para a polis. E aí cada polis tem essas características próprias, tá? Nenhuma polis governa a outra. Cada polis tem seu exército. Cada polis tem as suas próprias leis. Observa bem, as leis que valem em Atenas, por exemplo, quando a gente for ver daqui a pouco, as reformas do Sol, elas valiam para Atenas. Ah, mas quando Licurgo criou o sistema político de Esparta, ele valia para Esparta, e acabou. Tanto é que assim, ó, tem instituições que têm em Esparta que não existem em Atenas, tem instituições que têm em Tebas que não existem em Corinto, tem instituições que existem e magistraturas que existem em Corinto que não vai ter em Mileto, não vai ter em Siracusa, e são mais de 100 polis gregas, tá? Lembra que os gregos são uma civilização em função daquilo que a gente viu na primeira parte, eles comungam costumes, língua, crenças, deuses, valores, mas eles têm autonomia política. E cada polis tem seus magistrados e cada polis tem seu território. E aí é um elemento importante, porque assim, ó, gente, só pode participar de toda coisa da política quem for cidadão. Se tu não tiveres cidadania, tu não podes participar das coisas da polis. Tanto é que observem como a gente, por exemplo, atribui até hoje o fator de cidadania, e prestem muita atenção nisso, ao homem que seja adulto. Ou seja, ele tem que estar no serviço militar, ele tem que estar pronto para o serviço militar. E embora variasse isso de cidade para cidade, essa realidade, ela sempre vai ser assim, ó. Só pode ser cidadão homem, livre, ou seja, o escravizado está fora, adulto, seja em idade de participação militar, e nativo. Isso significa que assim, ó, eu posso ser o estrangeiro mais rico que existe, que eu nunca vou obter cidadania em polis nenhuma. Gente, olha aqui, ó, em hipótese alguma vocês deem cidadania para mulheres e os menores de idade. Ah, mas a mulher em Esparta, ela tinha mais direitos, mas nunca políticos.
Ah, mas ela tem mais liberdades, mas sempre subordinada ao homem. Ela em Esparta, ela tem uma maior liberdade em relação ao seu cotidiano, a gente daqui a pouco fala, mas ela nunca vai ter cidadania, certo? Em lugar nenhum. Os menores de idade também, e estrangeiro, ó, os espartanos, a gente vai ver, esses caras, eles são xenofóbicos pra caramba, então eles não permitiam que os estrangeiros morassem na cidade. Então os estrangeiros tinham que morar na periferia. E eles até tinham uma grana, viu? Os tais do Perieco. Então, o Perieco é o periférico de Esparta. Perieco é o periférico de Esparta. Já Atenas é uma cidade cosmopolita, uma cidade aberta, uma cidade comercial, uma cidade filosófica. Então, ela permite que o estrangeiro more na cidade. Então, se o Perieco é o periférico de Esparta, o Meteco se mete em Atenas. Meteco se mete em Atenas, tá? Mas ambos são estrangeiros. Então, em hipótese alguma, vocês vão dar inclusive o direito de serem proprietários de terras para quaisquer estrangeiros, para quaisquer mulheres, para quaisquer pessoas escravizadas. Aí também não força amizade, tá? Então, Roma é diferente. Bom, mas sabendo desses critérios, lembra então que cada cidade tem a sua organização e eu preciso que vocês lembrem muito bem que os cidadãos são uma minoria privilegiada, geralmente em torno de 10% da população, certo? Bom, aí eu preciso que vocês lembrem algumas características de cada uma dessas polis. Beleza, elas têm a sua autonomia, elas têm conexões, lembra? Conexões comerciais, conexões culturais, elas têm trocas, beleza. Na cidade, e aí o Enem gosta muito de trabalhar isso, mas a PUC também já trabalhou, a URGS já trabalhou, nós temos a parte alta da cidade, chamada de Acrópole. Acrópole é a parte alta da cidade, Acros, polis. E lá só podiam ir os cidadãos. Lá tinha os templos, lá tinha monumentos, e lá existia a Ágora. Estão vendo aqui, ó, Ágora. Então, Acrópole, parte alta. Ágora, a praça da cidade onde as pessoas se reuniam para a participação política. Então, os cidadãos se reuniam para as assembleias, para os tribunais, na Ágora, certo? Bom, outra coisa. Os gregos, eles no século VIII, na medida em que eles consolidaram diversas polis, eles tinham muito medo de que essa ausência de uma unificação política pudesse comprometer a própria Grécia. E no futuro vai acabar comprometendo, tá? A falta de união política, de unificação política, acabou depois sendo um fator comprometedor, principalmente quando aconteceu a guerra generalizada entre as polis, que é a Guerra do Peloponeso, que a gente verá na parte 3 dessa aula, certo? E aí, para manter uma ideia de, olha, congregar é aproximar, é irmanar. Então, para congregar os gregos, de 4 em 4 anos, isso era até uma forma de medida do tempo, nós passávamos a ter isso aqui, os Jogos Olímpicos. Olha os caras com essas coxas desse tamanho, esses pingolim desse tamanhinho. É que era inverno, tá? Então, ali nós temos esses atletas que representavam as suas cidades de 4 em 4 anos, em homenagem a Zeus, na cidade de Olímpia, onde fica o Monte Olimpo, residência dos deuses, aconteciam os Jogos Olímpicos. E nesse período estavam proibidas as guerras. Nesse período, as pessoas não podiam portar armas em Olímpia, porque os Jogos representavam a celebração da paz. E os atletas se tornavam heróis nas suas polis. Olha aqui uma imagem de uma deusa dando a coroa de louros, coroando com flores e louros estes atletas vencedores, certo? Bom, então já sabemos também essa parte. O que eu vou precisar agora? Esparta e Atenas, tá? Eu vou procurar ser o mais objetivo possível, mas as provas são chatas. Vocês vão ver ao longo das questões. Chata Mor, PUC, bastante detalhista, bastante detalhista. Chata Secundária, URGS na mesma posição da UPF, tá? Que elas vão exigir bastante conhecimento de vocês. Chatinha, a CAF. Quem não é tão chato, e é uma prova que sempre cobra a inteligência, Enem. E aí, para o Enem, fundamentalmente, ó, conceitos de cidadania, a participação dos cidadãos nos fóruns decisórios, nos fóruns políticos, esse exercício da cidadania, o que significou a isonomia em Atenas, a isegoria em Atenas, tá? Que aí depois eu vou te explicar. Então, o Enem, ele é mais inteligente. Ele vai querer que também tu saiba o que era a Olimpíada, ele vai querer que tu saiba que a falta de unidade dos gregos foi um fator negativo para a sua própria continuidade enquanto civilização, tá? Agora,
a gente vai precisar memorizar algumas coisas. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível, mas não temos como fugir de umas decorebas, tá? Tá tudo aí no livro de vocês, na síntese de aula, vai acompanhando e destaca. Quando eu te disser, destaca isso, destaca aí também, tá? Esparta era uma cidade na região do Peloponeso, na região da Lacônia, da Lacedemônia. E o que a gente tem que saber? Que os espartanos, gente, eles eram um povo etnocêntrico, eles acreditavam que a sua etnia era melhor. Por isso que, inclusive, os espartanos, eles mesmos se chamavam de homoi, os iguais, porque eles tinham os mesmos genes espartanos, homóigenos, homogêneo, olha que interessante. E como ser espartano era ser superior, logo, ser estrangeiro era ser inferior. Então, eles olhavam, inclusive, para os atenienses, por exemplo, como inferiores. Mas, principalmente, eles ficaram aqui na região do Peloponeso, na península do Peloponeso, tá? E eles foram submetendo os povos aqui a uma espécie de escravidão ou servidão, já falo mais sobre isso, chamada ilotismo espartano, tá? Então eles foram se impondo sobre os outros povos, o que demonstra que eles são um povo militarista, né? Esparta é um povo militarista, dá uma olhada no shape desse magrão aqui, cara. Porque justamente essa era a grande função dos homens de Esparta. Os homens de Esparta se dedicavam essencialmente a duas coisas: a polis, a política, e a guerra. E por isso, desde os 5 anos, os espartanos eles já selecionavam os seus meninos, separavam das famílias e iam treinando eles. E eles iam nesses treinamentos, nos críptios, inclusive lutando contra comunidades de ilotas, iam aprendendo toda a força de sobrevivência, tá? E eles acabavam nessa espécie de eugenia, nessa seleção genética, e os melhores sempre eram os caras que acabavam liderando as tropas espartanas. Então, xenofóbicos, aversão ao estrangeiro, etnocêntricos, se achavam a última negresco do pacote, conservadores pra caramba, tiveram uma única forma, uma única organização de poder e uma única legislação entre o século VIII e o século IV a.C. E militaristas, certo? Bom, aí o que mais a gente vai ter? Vamos para a economia. A gente tem Esparta fundamentalmente tendo como base econômica a agricultura, tá? Base econômica a agricultura. A agricultura ela era realizada nessas regiões conquistadas por Esparta. Então ela era realizada nessas áreas conquistadas, aqui às margens dos rios, como o rio Elis, como o rio Alfeios, aqui o rio Eurotas, às margens do qual Esparta existia. E os espartanos, eles usavam como a base da mão de obra esses servos ou escravos, ó. Servos ou escravos, apareceu ilotismo, só pode ser Esparta, tá? E os ilotas eram servos ou escravos do estado de Esparta. Até eles tinham escravidão individual lá, privada, tá? Mas não era o essencial era a escravidão da polis. E os ilotas eram isso, eram os servos ou escravos da polis. Ah, mas Fábio, por que tem em Catânia essa coisa de o cara ser servo, que o cara tem de ser escravo? Ora, porque tem características no ilotismo que são de escravidão, eles são propriedade de Esparta. Cara, eles são usados como cobaias no treinamento militar da gurizada, os críptios. Porra, velho, isso é escravidão, né? Outra coisa, tem coisas deles que lembram a servidão. Por quê? Porque, por exemplo, se Esparta vai produzir nessas áreas, então Esparta não leva eles para Esparta. O número de ilotas que são levados para Esparta, ele é muito pequeno em relação ao número de ilotas que ficavam nas regiões conquistadas. Então, pô, o cara não é afastado do seu lugar, e ele não pode sair de lá, então ele é preso àquele lugar. Ele é dono da casa, ele é dono dos instrumentos de trabalho e ele fica com uma parte da produção. O restante da produção vai para Esparta, para sustentar a cidade de Esparta. E isso é uma característica que lembra mais a servidão, ser dono do instrumento, ser dono de uma parte do que tu produz, ser dono da tua casa. Isso lembra mais a servidão. Por isso que a gente aceita tanto escravos ou servos do estado de Esparta. Fechou? Esses são os ilotas. Aí tu tem os periecos, que ficavam aqui na periferia. Eles praticam atividades tri importantes, gente. Manufatura, e ó, se a prova chamar de indústria, manufatura é uma indústria, tá? Então, manufaturas e o comércio. E os periecos, esses estrangeiros, eles não eram dominados, não tinham sido dominados militarmente,
E eles não eram escravizados, portanto, mas eles nunca vão ser cidadãos. Embora eles sejam incorporados ao exército, eles sejam obrigados a prestar o exército, a prestar defesa militar, caso Esparta seja atacada. E aí a gente já percebe também uma outra situação, né? Olha só na sociedade espartana. Vocês estão vendo que assim, ó, 85% da população é formada por esses ilotas, é formada por esses escravos ou servos. E aí a gente fica pensando, tá, mas por que Esparta, então, de que maneira, por que esses caras não se revoltam, se eles são tão mais populosos, por que eles não se revoltam, vão lá dar um pau em Esparta, cara? Olha, eles até tentaram, viu? Olha aqui, ó, teve uma revolta na Messênia, inicialmente, os caras, durante a guerra de ocupação, olha aqui, ó, velho, eles eram assim, ó, era 50 mil messênios contra 11 mil espartanos. Morreram 35 mil messênios e morreram menos de 1.500 espartanos nessa guerra de conquista. Tudo por quê? Porque os espartanos eram os militaristas do cacete que sabiam tudo da arte militar, e aí eles eram capazes de, com suas falanges, é o nome que se dá para esses grupos de militares espartanos, eles eram capazes de cagar pau a galera. É isso. Agora, isso aqui também explica uma outra coisa, né? Gente, por exemplo, aí pintou uma outra revolta aqui, logo depois assim da guerra, das guerras médicas. E os espartanos esmagaram sempre essas revoltas. Mas é isso que faz com que os espartanos, por exemplo, eles tenham medo de tirar suas tropas do Peloponeso. Quando, por exemplo, aconteceram as guerras médicas, eles mandaram aqueles 300 de Esparta lá para o Estreito de Termópolis, que é por aqui. Agora, por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam abandonar a região do Peloponeso, temendo exatamente uma gigantesca revolta de escravos, tá? Então, a partir daí, nós temos essa estrutura, os espartanos são os únicos cidadãos, tá? E eles se consideram iguais. Claro que tem diferenças econômicas entre eles, tá? Mas beleza. Eles se consideram socialmente iguais, certo? Socialmente iguais. Os homogenos, os iguais. E eles são espartanos ou esparciatas, são os donos das terras, dos escravos, dominam a política e o militarismo. Fechou, é isso. Aí, o que mais a gente precisa saber de Esparta? É quase só isso. Agora sim, ó. É difícil que a prova realmente aprofunde a cobrança sobre essas instituições de Esparta, mas não impossível. Mais a PUC gosta de fazer isso, mas eu estou dizendo assim, ó, eu não posso dizer para ti, não estuda para a URGS que não vai cair. Eu posso te dizer claramente, não estuda para o Enem em riqueza de detalhes, porque essa não é a vibe do Enem. Mas para as federais e para muitas das particulares, antes da prova é sempre legal dar uma olhada. Até porque também a gente sempre vai fazer pré-prova, né? Então fiquem bem tranquilos, eu sempre vou dar umas barbadas para vocês. Aí venham comigo. Quem criou isso foi um cara que nem se sabe ao certo se ele existiu, mas, atribuíram para o cara, então ficamos assim, né? O cara se chama Licurgo. Então, o único legislador de Esparta é o Licurgo. E o é meio nome, assim, de Tempo e o Vento, né? Licurgo, Terra, Cambará. Aí, olha aqui, ó. E esse cara criou um sistema denominado oligarquia, oligárquico. Então, o sistema oligárquico de Esparta. Óligos, poucos. Arcos, poder. Então, é o poder de poucos, desses 5%, tá vendo? São só esses que participam. Aí, quais são as principais instituições? Ó, tu tem instituições e tu tem magistraturas. As instituições são, por exemplo, assembleias, conselhos, tribunais. Magistrados, os caras que cumprem as funções administrativas, as funções cotidianas, tá? Então, a gente tem, assim, ó, duas grandes instituições. A mais importante, esse Conselho dos Anciãos. Porque esse Conselho dos Anciãos, ele pode até ter o poder de veto sobre a Assembleia do Povo. E aí, olha que interessante, o cara podia participar do Exército antes dos 30 anos, mas ele só era admitido na Assembleia dos Guerreiros, na Ápela, a outra instituição. Então, ó, Gerúsia, Gerontes, ó, geriatra vem de velho, é o médico que cuida dos velhos, né? Então, os Gerontes, a Gerúsia, Conselho dos Anciãos. Ápela, ou Assembleia Popular, ou Assembleia do Povo, tá? Ali os soldados com mais de 30 anos participavam. Esses caras, eles são fundamentais, tá? Essa Assembleia Popular, ela ajuda a eleger
os 28 com mais de 60 anos, que serão gerontes, e eles elegem um outro grupo de magistrados, que são os éforos. Os éforos são os caras que administram a cidade. Fechou? Então, os caras que vão administrar a cidade, cuidar das obras, cobrar tributos, organizar a defesa, bababá, esses caras, eles são os éforos. Eles são sempre cidadãos, beleza? Aí, os gerontes são os caras que escolhem os dois reis. Os dois reis, eles são caras que não governam a cidade. Olha que interessante, é uma diarquia porque tem dois reis. Um rei cuida das coisas da religião e o outro chefia o exército. Então, na real, o poder, assim, ó, quem são os magistrados que administram? Éforos. Quais são as principais instituições? Gerúsia e Ápela, Assembleia do Povo. O que fazem essas porra desses reis? Um cuida da religiosidade, outro cuida da militarização. Fechou, acabou. Tá, e quando é que isso vai mudar em Esparta? Só quando o Filipe da Macedônia, o filho dele, Alexandre, invadirem e dominarem a Grécia. Então, só quando os macedônicos invadiram Esparta é que acabaram essas instituições espartanas e Esparta mudou o seu modo de vida. Fechou? É isso que tem que saber de Esparta, então, hein? Militarista, xenofóbica, agrícola, dominava os territórios, quem trabalhava eram os ilotas, servos ou escravos, tinha também os caras que viviam na periferia, periecos, uma sociedade onde 5% eram os espartanos, eles se consideravam iguais, eram os caras que participavam da guerra da política, e esses caras governavam num sistema oligárquico de poder, que foi esse que eu acabei de explicar para vocês. Fechou, é isso de Esparta. Não perde mais tempo. Atenas é mais complexa, tá? Então, Atenas agora vamos meter uma vibe maior. Atenas fica na Península Ática, então se aprova assim, tem um texto lá, narrativa da guerra do Peloponeso, a partir da Ática, o discurso funerário de Péricles. Ática é a região de Atenas, tá? Onde fica Atenas, tem origem dos jônios, enquanto Esparta tinha sido fundada pelos dócios. Atenas é uma cidade portuária. Atenas é uma cidade comercial. Atenas é uma cidade cosmopolita, ou seja, cosmos, universo, polis, ou seja, ela tem a influência das coisas dos outros povos. Ela é filosófica, até porque tem uma intensa participação política. E essa participação política, ela leva à necessidade do discurso, da eloquência, da retórica, na capacidade de se convencer os outros. E na discussão permanente sobre as instituições e sobre a sua melhora, a melhora da polis, a melhora do todos, do todo, do bem comum, é aquilo que o Aristóteles diz, a teleologia, a eudaimonia, mas aí é coisa para as aulas de humanas, tá? Então, em Atenas, haverá muita participação aqui na Ágora. Tu tá vendo aqui, ó? Nós temos essa área aqui, que é a Acrópole, e aqui que ficam as praças. É aqui que se discute a vida política, certo? É aqui que as coisas se decidem. E fica sempre na parte alta da cidade, olha, bem murado, justamente para proteger essas instituições, certo? Vamos lá. Sociedade ateniense. Aí eu preciso que você se liguem que Atenas, ela tem também uma minoria de cidadãos, é um pouco mais do que Esparta, entre 8 e 10. E Atenas tem uma diferença entre os cidadãos. Isso que é o fundamental. Tu tem o cidadão, que é o homem adulto, livre, nativo, que é o ateniense. Já te explico as diferenças entre eles. Tu tem o estrangeiro que se mete na cidade, mas que nunca vai ter direito político, nunca. E a quem sempre foi passível à escravidão por dívidas, tá? Então, quando o Solon acabar com a escravidão por dívidas, ele está acabando com a escravidão por dívidas de cidadãos pobres atenienses, tá? Nunca mete os metecos, nunca mete o meteco nessa, deu quase uma cacofonia, né? Nessa vibe de participação política, tá? E escravos. Em Esparta, os escravos se chamam ilotas. Em Atenas, os escravos se chamam escravos. Se tu errar essa merda, eu te afogo no arroio de dilúvio. Aí, beleza. Os escravos, eles são normalmente oriundos do tráfico, do comércio, porque Atenas é muito mais uma cidade comercial do que guerreira. Claro que acontecem guerras eventuais. E nessas guerras, quando tu domina um povo, tu vai escravizar.
Mas Atenas fundamentalmente conquista seus escravos mais a partir do comércio, do tráfico. Lembra lá que a gente até falou na aula de Antiguidade Oriental que os fenícios eram vendedores de escravos para os gregos e depois para os romanos. Beleza? Agora eu preciso que a gente se ligue nessa diferença entre os cidadãos. Aqui. Normalmente, as provas elas já foram bem mais chatas de ficar diferenciando e o pátrida, demiurgo, geomor e tete. Normalmente, as provas não têm feito mais isso. Mas, sempre é importante lembrar, os cidadãos atenienses, eles nunca foram iguais em termos econômicos. Eles só vão ser iguais, lá com as leis do solo, em relação à política, tá? Mas eles não tinham a mesma capacidade econômica. Então, tu tem uma elite, os espartanos seriam todos esses aqui, ó, aristocratas. Aqui não. Aqui tu vai ter uma aristocracia que eram os bem-nascidos. Esses caras eram donos das terras e eram donos de escravos. Eles dominavam o topo da sociedade e eles compravam a base, que eram seus escravos. E esses caras sempre se acharam muito melhores que os outros. E sempre houve treta. Olha aqui, ó, se a prova usar bastante treta, rivalidades entre o partido aristocrático e o partido democrático. Cara, é um agrupamento de pessoas, tá? Pessoas da aristocracia querem o quê? Que a aristocracia, Aristói, o melhor, exerça o poder, Aristoicratos. Já povo é demos. Aquilo que a gente vai ter em latim, plebes, aqui a gente tem demos. Se o demos alcançar o kratos, nós teremos democracia. E Atenas vai evoluir para uma democracia. Mas nunca essa elite aristocrática curtiu essa ideia do povo governando, tá? Quando a gente fala do demos, do povo, a gente fala desses grupos aqui, tá? A prova, ela pode até fazer essa diferenciação, mas é difícil, faz muito, muito, muito tempo. De qualquer maneira, eu preciso que vocês lembrem, em Atenas tem uma aristocracia e tem um povo, e todos são cidadãos. E esses caras são cidadãos. Quem não é cidadão é o meteco, é o familiar, é o escravo, certo? Mas, por exemplo, cidadãos pobres, como os geomores eram os georgóis, eram uns agricultores, eles eram pequenos proprietários. O tes, ou tete, ou até teta, esse cara, ele era também cidadão, mas muito pobre. Ele era um cara que sequer a terra tinha. E tanto geomores quanto tetes, normalmente, eles arrendavam terras da aristocracia. E aí, quando esses caras se ferravam e não conseguiam produzir o suficiente para pagar, até as leis do solo eram esses cidadãos mais pobres que eram escravizados. Então, para esses caras aqui, ó, a evolução social, a evolução econômica é fundamental. Mas também tinha os caras dentro do povo que foram os caras que enriqueceram com o comércio e a indústria, a manufatura. Lembra que quando a gente trabalhou, deixa eu só botar aqui de novo essa parte aqui, quando a gente trabalhou a colonização, gente, a gente percebeu que o que? Pô, aqui tu tem uma das maiores produções de trigo do mundo, gente, na época, tá? E aí esses caras, eles precisavam sair, pegar o barquinho, né? Row, row, row your boat gently down the stream. Aí chegaram aqui, né? Aí compraram trigo, compraram cerâmica, compraram tecidos, compraram azeite, compraram vinho, compraram sei lá o quê. Aquele copo Stanley, né? Aí esses caras vinham para cá, compravam essas tralhas e voltavam, né? Não, agora é Merrily, 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 life is but a dream. Aí chegavam aqui em Atenas. Aí paravam ali, Porto de Pireu, Atenas, descarregavam as coisas e vendiam os produtos. E muitas vezes esses produtos, especialmente o trigo, eles acabavam concorrendo com a produção desses pequenininhos que acontecia em Atenas. Então, até mesmo essa importação de trigo, principalmente, das regiões lá da Magna Grécia, enriqueciam esses carinhas aqui do povo, mas ferravam ainda mais esses dois aqui. Por quê? Porque esses caras ou são pequenos proprietários ou arrendaram. Como é que eles vão competir com as toneladas de trigo que chegavam das colônias gregas lá da Magna Grécia? Difícil, né? E isso, durante muito tempo, levava eles ainda mais à ameaça de escravidão por dívidas. Então, é importante a gente lembrar que entre os cidadãos atenienses tinha diferença. E tinha treta, porque justamente as lutas sociais é que levaram a uma evolução política. Não precisa memorizar isso tudo, tá? A prova, ela tende a te cobrar efetivamente, cara, a democracia. Essencialmente a democracia. Só se for uma prova assim muito louca
que pode te encher. O que eu fiz? Deixa eu fazer eu sou um imbecil, eu vou tendo ideias e as minhas ideias são sempre péssimas. Mas olha aqui, ó, só se a prova for chata pra caramba para ficar trazendo isso. Muito rapidamente, eu nem vou querer que vocês fiquem decorando, tá? Não precisamos decorar, eu até botei no polígrafo de vocês, mas assim, ó, eu preciso que vocês saibam as instituições que foram criadas a partir do solo. Mas antes existia. Primeiro, Atenas foi uma monarquia, Atenas tinha um rei, que eles chamavam de Basileu, e tinha um conselho aristocrático, que eles chamavam de Areópago, que era só da elite, só dos eupátridas, e tinham as magistraturas. Os magistrados eram os arcontes, todos da aristocracia, todos da elite. Aí, no século VII, essa mesma elite disse, tá, mas para que a gente vai ficar tendo rei? Era sempre um deles que era eleito, tá? Aí os caras disseram, tá, chega, daqui a pouco vem um rei aí que enche o saco, dá um golpe, vira ditador, baixa um espírito ditadorzinho nele, não vai ser legal. E aí mudaram, aí, puta, passa todo o século VIII, aí chega o século VII. Durante o século VII, a única mudança política que existiu é que não tinha mais o rei. E aí tu tinha o conselho dos aristocratas e os arcontes, que eram os magistrados que eles mesmos escolhiam. Ou seja, o poder era só deles, então, na real, não tinha mudado nada. E aí, justamente, é que aparecia essa treta entre os cidadãos. Porque aí tu tem o Demiurgo querendo mais participação política, aí tu tem o Geomor e o Tete querendo reforma agrária, aí esses caras querem o fim da escravidão por dívidas, eles metem pressão. E aí, esqueci de mostrar para vocês, ó, Atenas, cidade comercial, né? Isso aqui é uma moeda que depois foi bastante usada, é considerada uma das primeiras moedas da humanidade, mas ela era mais de uso local. Lembro quando a gente estudou os persas, o dárico era de uso de todo o Império Persa. Isso aqui é o dracma, a moedinha grega, a moedinha ateniense. E aí, nesse período aqui da aristocracia, as tretas entre os cidadãos levaram a um primeiro legislador. Tá, se a prova for chata demais, ela vai querer que tu saiba o que foi Drácon. Eu sempre brinco assim que é Drácon, Solon, Drácon, Solon, porque o Drácon trouxe leis. Isso aqui vai acabar virando meme para mim, eu tô fodido, vou virar uma daquelas figurinhas, né? Drácon, Solon. O Drácon é um cara que vai fazer leis rígidas, aristocráticas. O Drácon era um aristocrata, e na real ele não mudou nada. Na real, ele só pegou e escreveu aquilo que já existia na sociedade, abrindo caminho ainda agora dentro da lei para a escravização de cidadãos pobres como os Geomores e Tétis. Então, claro que ninguém ficou satisfeito, né? E aí é que a gente vem para uma nova fase. Eu preciso decorar a data das leis do Drácula, do Sauron, vocês não, tá? Mas só para me bostear, para mostrar que eu sei, as leis draconianas foram em 621 a.C., então elas são no último quinto do século sétimo a.C. Só que ninguém gostou, essa galera aqui do povo continuou revoltada, os caras disseram, fala sério, né, cara? Tu tá tirando a gente para otário, fala sério, o que é isso, velho? Não vamos aceitar essas leis, então continua a treta. Tanto é que depois a gente vem para essa plutotimocracia, que foi criada a partir das reformas desse cara aqui, Solon. Viu que o Drácon é o mais drástico. Até hoje, leis muito rígidas, a galera que é do direito, são leis chamadas draconianas. Só que agora a gente tem o Solon. O Solon vai fazer reformas tanto políticas quanto sociais e ele vai inaugurar esse breve período conhecido como plutotimocracia. Aqui eu preciso que você saiba, tá? Preciso que você saiba. O Solon, ele não vai implantar a democracia. O pai da democracia é um magrão chamado Clístenes, que daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas o Solon fez reformas extremamente significativas em Atenas. Solon faz reformas que marcam, por exemplo, a proibição da escravidão por dívidas de cidadãos pobres. Lembra que o metécico ainda continua sendo escravizado, porque ele é um estrangeiro. Mas quem é cidadão, tipo Geomor, tipo Tete, esses caras, eles não podem mais ser punidos com a escravidão pelas dívidas que eles tinham. Porque antes eles tinham escravidão temporária, ficavam 6, 7, 10 anos. Agora não. E eles não têm mais a possibilidade de terem as suas propriedades. Tipo, o cara tem uma casinha, velho, tem ali uma terrinha de nada para ele plantar, tem as cabritas, velho. Aí os caras hipotecavam. O cara já era pobre, trifudido na vida dos magrão, hipotecavam as propriedades deles, meu. Onde é que se viu uma coisa dessas, né? Agora não pode mais. Mas assim, ó, vocês estão vendo que ao proibir a escravidão e ao devolver a propriedade,
O Solon, na real, ele está combatendo as consequências da pobreza dessas pessoas. É porque elas eram pobres que se endividavam. É porque elas eram pobres que acabavam não conseguindo pagar e eram escravizadas. Então, quer dizer que ele está atacando a consequência, não a causa. Só que esse cara, ele dividiu o poder, ó, ele não vai criar democracia, mas ele vai ser decisivo para criar a democracia. Porque ele criou instituições nas quais existia uma participação política de todos. Eu já falo delas. Ele ainda manteve como pontos decisivos o Areópago e o Arcontado, que eram instituições aristocráticas. Ah? Então, assim, a prova pode dizer, os aristocratas ainda tinham o predomínio nas suas instituições ancestrais, que eram essas que eu disse para vocês, o Conselho, o Areópago e os Arcontes. Só que agora não eram só os aristocratas. A divisão de participação nessas instituições, que ainda eram as decisivas, era de acordo com a grana, era de acordo com a riqueza. E aí a riqueza tanto é quem tem terra quanto quem tem grana. E aí é que aqueles cidadãos que eram do povo, os demiurgos, né? Esses caras, eles tinham mais grana, eles conseguiram mais participação política, que era um grande desejo deles. Só que eu preciso que vocês lembrem isso aqui. Essas instituições são exatamente aquelas que se transformarão nas decisivas para, sabe o quê? E olha eu com as minhas ideias, todas maiúsculas. Pá! Agora foi, agora acertei. Essas instituições, elas serão decisivas na futura democracia ateniense. Falta pouco para a gente chegar. O que eu preciso saber? O Solon criou eclésia. Eclésia é a assembleia do povo. Eu preciso que vocês saibam esses dois conceitos. Um deles é a isegoria, tu vai acrescentar aí no teu polígrafo. Isonomia, igualdade. Ou seja, tu é cidadão, tu é igual. Significa na Assembleia, eu sou um tete e eu vou votar, e o meu voto vale absolutamente o mesmo que o voto de um eupátrida aristocrata, que um demiurgo, rico pra cacete, meu sapatênis. Então, a gente tem agora isonomia entre os cidadãos. Vocês, cara, cada pouco a prova joga, mas na democracia, Atenas acabou com a escravidão, Atenas deixou as mulheres votar, botou as crianças tudo a votar, todo mundo votava. Deixa de ser doido. É para menos de 10%, é uma minoria privilegiada, isso aqui é só para cidadão, tá? Tu não te deixa levar pela o xalalá da prova, tá? Te liga. Todo xalalá que tu já levou na vida e tu já te deu mal, vai cair na prova também. Então, olha aqui, ó. É pros cidadãos. E nessa eclésia, os cidadãos estão em igualdade. Igualdade, inclusive, perante a lei. Igualdade de participação política, igualdade perante a lei, se chama isonomia. E o que é essa isegoria? Direito de fala. Direito de participar da ágora, por isso que é isegoria ou isagoria. Direito de se manifestar na ágora. Direito de fala. Todos os cidadãos podem falar, certo? Mesmo, mas eu não sei porra nenhuma de discurso. Cara, tu é cidadão, tu tem direito à palavra. Essas instituições são criadas. O outro, bulé ou conselho dos 400. Normalmente a prova já joga 500, tá? Porque ele criou o conselho com 400 membros, mas depois o Clístenes, a gente vai ver, ele vai fazer uma reforma política e ele vai aumentar para 500, tá? Então, bulé é o conselho dos 500, já guarda esse número. A bulé, ela vai ter uma importância muito grande. Depois, em seguidinha, eu vou te explicar o funcionamento bem da democracia. Tu vai precisar saber desse troço, eu vou te dar exemplos. A bulé, ela limita o que vai ser discutido na eclésia. Então, ela é um limitador, ela é um conselho que diz, olha, tem coisas que vão para a eclésia, tem coisas que não vão. E os membros esses, eles são representantes das diversas tribos que fundaram Atenas. Eram 10 tribos originais. E aí, por isso que o Clístenes disse, 50 representantes em cada tribo. No auge, os caras chegaram a ter, gente, 300 mil habitantes, cara. Atenas era uma cidade muito grande. Não vai se comparar com Roma, que a gente vai ver depois, mas Atenas era uma cidade muito grande. 300 mil habitantes. E, puxa, eram 30 mil cidadãos, né?
Então, não tem como tu dizer numa assembleia, todo mundo vai falar. Então, alguém tem que organizar. É que nem quando a gente tem uma assembleia de condomínio. Pega aí, quando tu chegar a convocação da assembleia de condomínio, tu vai ver a assembleia geral. Aí os caras vão meter, primeiro ponto, vamos falar sobre a contratação de uma empresa de vigilância. Segundo ponto, vamos falar sobre uma chamada extra para fazer uma obra de não sei o quê. Terceiro ponto, vamos falar sobre a nova lei trabalhista. Quarto ponto, assuntos gerais. De qualquer maneira, se não houver mais tempo depois da decisão dos primeiros, ninguém mais fala nada. A bulé serve para isso, para definir o que vai ser falado e quem vai poder falar na Assembleia, tá? Então, eu já dei essa barbada. A bulé faz esse tipo de limitação. Ela define o que vai ser falado e quem vai poder falar, certo? Porque senão vira baderna. E tem também o tal da Elia, ou Tribunal dos Eliastas, que é um tribunal de tu recorrer, pô, tipo, eu sou cidadão, cara, os caras me condenaram, vou ter que ficar, vou ser ostracizado, depois a gente vai ver o que é ostracismo, eu posso recorrer. E também são escolhidos por sorteio os membros desse tribunal, certo? São sempre cidadãos. Beleza. Aí o que vai acontecer? As leis do Solon, elas não duram muito. Por quê? Lembra que eu disse que ele combateu uma consequência e não a causa? Então, quer dizer que ele foi um cara tri importante. O Solon era um poeta do caralho, tanto é que as leis, não devia ter falado essa palavra, caralhoses em grego. O Solon era um poeta maravilhoso. O Solon também foi um general, ele ganhou notoriedade numa dessas pequenas guerras que Atenas fez, e por isso ele era um cara trivalorizado, era sempre isso. Os cidadãos mais eloquentes, os cidadãos mais corajosos, os cidadãos mais importantes, eles sempre galgavam esses cargos. E o Solon fez essas leis até em forma poética, né? Que interessante. Só que não dura muito essa divisão censitária, porque as pessoas pobres continuavam muito pobres. Então, o que aconteceu? Pintou no meio do povo esse carinha aqui, que parece uma bolacha traquinas. Essa é a máscara mortuária do Pisístrato. O Pisístrato é um tirano, então vê só aqui, ó. Então a gente teve a monarquia, a aristocracia, a plutocracia. Então, fundamentalmente, o que a prova vai dizer? Atenas teve uma evolução em direção à democracia. Ao contrário de Esparta, que teve um só modo de governo, um só sistema, Atenas não, tem vários. E o mais importante, aquele que normalmente cai na prova, com suas instituições, é a democracia. Aí o Pisístrato, ele se tornou um tirano, ele deu um golpe de Estado. Cara, ninguém fica 50 anos no poder só com a repressão militar. Tu tem que ter apoio popular. E esse cara governou Atenas por quase meio século. E ele, como é que ele conseguiu apoio popular? Esse cara, ele fez reforma agrária, velho. Reforma agrária. Comunista! Calma, não é comunista. O Pisístrato, ele vai estabelecer uma distribuição de parte das terras dos aristocratas para os geomores e tétis. Os aristocratas continuaram tendo muito mais terra, eram dono de escravo, disso, daquilo. Mas agora o Geomor e o Tete também receberam umas terrinhas. Então, esses caras, agora eu tô melhorzinho, né? E além disso, ele, além de distribuir terras, ele concedeu empréstimos sem cobrar juros. Viu, Caixa Federal? Viu, Caixa? Tá vendo o exemplo? Você poderia fazer isso comigo. Tanteado é livre. Então, ele concedeu empréstimos para esses pequenos, para eles não apenas poderem comprar sementes, para eles poderem se equipar, e também para poderem comprar escravos. Porque aí entra um outro ponto importante. O que fazia com que a elite sempre dominasse a vida na polis? O tempo livre, gente. Se tu tem um escravo trabalhando para ti, tu tem tempo de estudar. Era a elite que se tornava filósofa. Eram os caras que podiam pagar para receber dos sofistas e de filósofos conhecimento. Ou criar o conhecimento. E também era essa elite mais rica quem dominava a vida política, porque tinha tempo para participar, porque chegava numa assembleia, falava bem para caramba, e aí a galera, isso aí, isso aí. Esses caras, eles conduziam o povo, isso aí tinha um nome de demagogos, dos caras que hoje a gente chama de enganadores do povo, lá eram os guias do povo. Mas o Pisístrato, ao dar esses empréstimos para os pequenos, ele criou condições também deles, tendo escravos, cara, eles poderem pagar para alguém ensinar eles a falar. Ou até não era proibido tu pagar um outro cidadão para falar por ti, em teu nome. E esses caras começaram a participar da vida política. Tu tá vendo como é que se constrói a democracia? Com a ampliação da participação das pessoas do demos.
Então, por mais paradoxal que pareça, velho, a tirania contribuiu decisivamente para a democracia em Atenas. Viu, guria? A tirania contribuiu para a democracia. Que paradoxo, né? Justamente porque esse cara abriu caminho para que também as pessoas mais populares pudessem participar. Quando ele morreu, os filhos dele, um deles era um cara sofista, trinta, os dois militares, o Hípias e o Hiparco, eles não conseguiram se manter muito no poder, foram vítimas de um golpe. Só que para evitar uma nova tirania, entra em cena um cara que eu preciso que você saiba o nome, o Clístenes. O Clístenes é um magrão importante pra caramba, o Clístenes é um cara que vai, dentre outras coisas, deixa só o virginiano aqui chegar, ah não, tá aqui o pontinho, eu quero no zero. Aí, tudo errado, não deu nada certo isso. Pronto, agora sim. Gente, o Clístenes é um magrão que ele vai estabelecer a democracia. Por que ele é considerado o pai da democracia? Ele não criou instituição nenhuma, ele só modificou o Conselho de 500. Porque ele disse, o poder supremo pertence à Assembleia do Povo. O poder supremo pertence à Assembleia do Povo. Ou seja, quando ele coloca o centro das decisões na eclésia, e na eclésia todos estão em igualdade, como é que é mesmo o nome disso? Isonomia. E todos podem falar, isegoria. Isso significa, meus amores, que ele está dizendo que o povo vai ter o poder porque o povo é a maioria. Claro que dentre os cidadãos atenienses, a maioria não eram as criaturas da elite, eram os homens do povo. E aí é que tem as tretas maiores entre aristocratas e democratas. E é nesse um período que, finaleira do século 6 a.C., finalzinho do 6 a.C., 508 a.C., o Clístenes diz, o poder supremo pertence à Assembleia do Povo. Bah! Criou a democracia ateniense. Você sabe que, assim, ó, existem fatos, assim, que são importantes, tipo, pô, o Deodoro fez o golpe de 15 de novembro, instituiu a República, então cria uma nova fase, a republicana no Brasil. Aí também tem, o Vargas vai fazer a Revolução de 30, chamou a galera de trás de República Velha. Então, grandes fatos trazem isso. E isso mudou toda a política, toda a história da Grécia. A partir da democracia ateniense, acaba o período arcaico e se inicia o período clássico da história de Atenas. O poder supremo pertence à Assembleia do Povo. Como é que a coisa vai funcionar? 500. Esses caras preparam qual a minuta da lei que vai ser discutida. Como é que funcionava? Os atenienses eles tinham na bulé um mecanismo para evitar loucura, porque sempre tem os malucos, e também um mecanismo para evitar. Lembra que o objetivo da polis é o bem comum. Então, evitar, por exemplo, que um cidadão ele procure, inclusive porque ele é muito mais poderoso economicamente, coagir os outros a votarem numa lei que, na real, só vai beneficiar ele, a sua empresa, os seus partidários. Porque isso não é o bem comum. Então, isso era um filtro que a bulé representava. Aí, tipo assim, tá, eu pertenço à tribo dos pré-vestibulares. Beleza. Aí, quem é o membro do conselho, os membros do conselho da minha tribo? São os meus colegas, estão lá, o Flavinho, o Carlos, todos lá, Cavalcante, André, galera. Aí, eu chego lá para participar. Por que eu não botei as mulheres? Não podem, né? As mulheres não estão lá dentro. Leila, as Cláudias, Lídia, não estão lá. Tia. Aí, eu vou lá e digo, eu quero propor uma lei. Aí eu digo, eu adoro batata doce. Então, nem existia batata lá, mas eu quero que Atenas faça pirê de batata doce todos os dias para os cidadãos. Cara, os caras vão olhar e dizer, tu é pirado, velho. Isso aí não serve. Aí esse conselho serve para isso. Primeiro, tirar os loucos. Quem dera acontecesse no Brasil, olha o que nós temos eleitos de loucos. Só que aí também tem que ver os pilantras que só estão afim. Aí eu chego e digo, olha, eu, cidadão Fábio Catani, quero propor que história, filosofia e sociologia sejam obrigatórios para todos os vestibulares com um peso 18 vezes maior do que as outras provas.
Cara, eu só estou advogando em causa própria. Eu sou formado em filosofia, sociologia, e sou formado, especialista nessas áreas todas de humanas, cara. Então, o objetivo é meu, isso aí não vai produzir um bem comum, né, cara? Então, a partir daí também é esse filtro. Agora, se eu chego e digo, não há verdadeira isonomia, enquanto uns mais ricos têm a possibilidade de dar aos seus filhos a melhor das educações, a melhor das preparações, e tornam esses seus filhos de pai para filho, como se fosse uma cadeia hereditária de uma superioridade, esses filhos mais aptos ao discurso, mais aptos ao saber, mais aptos à retórica, e por isso eles acabam sempre comandando o povo. A verdadeira isonomia perpassa única e exclusivamente o caminho da educação igualitária. A igualdade política, a igualdade civil pressupõe uma igualdade de educação, porque somente assim as pessoas podem galgar os mesmos objetivos. Tenho dito. Cara, discurso bom pra cacete. Aí os caras olham e dizem, pô, mas isso aqui é verdade. Então esse cara está propondo que Atenas organize uma educação voltada a que todos os seus cidadãos tenham a mesma educação, a qualificação da mesma educação. Cara, isso vai o bem da polis, né? Aí isso passa pelo conselho, porque aí vem as propostas de cada uma das tribos. Lembra que eram 50 representantes de cada tribo. Aí a assembleia ela acontecia uma ou duas vezes por mês. Não era corriqueira. Aí esses caras já selecionavam quais as propostas de lei seriam levadas para a eclésia. Tá vendo? Eles votam e aprovam as leis. Então, a partir daqui, observa bem o que está acontecendo. São cidadãos que propõem as leis, são cidadãos que já avaliam essas leis, e aí esses caras, sabe o que eles iam fazer? Eles iam escrever num pergaminho, escrever num papiro, as propostas das leis que seriam debatidas. Debater, em grego, parlatos. É daí que vem parlamento. Aí, cópias dessas propostas ficariam lá na Acrópole, onde a gente viu, tinha os templos, as praças de convívio. E as pessoas discutiam antes. Quem eram as pessoas? Todos os cidadãos. Você está vendo que o cidadão propõe, o cidadão elabora, o cidadão discute, e é o cidadão quem vai definir o que é lei e o que não é lei. Vocês viram que a democracia ateniense, portanto, olha o que eu estou dizendo aqui, destaca isso no teu polígrafo. Passa um marca-texto. Ela é direta e isonômica. A nossa democracia contemporânea, ela é representativa. A gente, lá no final do ano, a gente vai eleger presidente, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais. Eles são nossos representantes. O poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Qual é a grande diferença? Em Atenas, o poder não emanava do povo, mas ele era o povo. O povo exercia diretamente. Quem fazia as leis não era um deputado estadual, não era um deputado federal, não era um senador, que são os caras que compõem o legislativo. Quem acabava governando, olha bem aqui, cara. Quem acabava governando eram fundamentalmente pessoas sorteadas. A esmagadora maioria dos cargos das magistraturas eram eleitas por sorteio, e o cidadão ele tinha o direito e o dever de participar da sua polis. Então ele podia ser ostracizado, se eu chegasse, fui eleito para o troço. Cara, se eu não quero, vaza. Já vou falar do ostracismo. Então, quer dizer que vocês estão vendo que não há uma eleição de representantes. É só uma coisa extremamente, olha que interessante, extremamente especializada. Só uma coisa extremamente especializada, porque, tipo, por que presidir o tribunal tu tem que ser, por que esses caras aqui acabam podendo participar diretamente, sendo sorteados? Vocês estão vendo que a esmagadora maioria são sorteados. Apenas os caras que comandam o exército é que são
eleitos. Por quê? Porque tu tem que ter a força militar. Não adianta. Cara, você vai botar eu na liderança de exército, eu sou uma mula manca, cara, não dá. Eu não consigo. Então, somente as mais especializadas das magistraturas tinham eleição. Mas o grosso de todo o funcionamento é direto o cidadão. O cidadão propõe a lei. Eu vou para a eclésia e os caras vão dizer, olha, na assembleia de hoje, na eclésia, aqui estão os caras dizendo, o cidadão Fábio Catani vai propor uma lei acerca da educação. Eu falo proponho essa lei, vocês estão vendo aqui, ó, essa lei ela tem menos votos a favor e mais contra, porque era quem estava levantando a mãozinha. Opa, não consegui ver. É justamente por isso que todos os cidadãos, eles sempre andavam, deixa eu só tirar isso aqui, os cidadãos, eles sempre tinham consigo um pedaço de cerâmica. Cerâmica, em grego, é ostrakoi. Ostrakoi. Cerâmica. Nessa cerâmica, observa que a gente tem o nome de um cidadão. Esse cara aqui acabou sendo ostracizado. Ele foi mandado embora para Pir, o Epicles. Cada cidadão ganhava um fragmento de cerâmica preto, um branco. E todos eles tinham o seu nome. E todos os fragmentos tinham o nome do cara. Aí, se houvesse, não deu para ver se a vitória é esmagadora ou não, está muito dividido, então tem o voto. Aí os caras passavam cestos, se o cara quisesse votar não, botava a sua conchinha preta, se o cara quisesse votar sim, botava branca. Aí era dever do Conselho dos 500 contar os votos, e aí se decidia a lei. Então, a democracia ateniense, ela não é representativa. A nossa atual, ela é representativa. Se elegem os representantes, eles fazem a lei. Se elegem os governantes, eles governam. Se elegem os caras, na verdade, indicado pelo executivo, membro do Supremo Tribunal, ele é quem vai julgar. Aqui não. Aqui são os cidadãos. Exceto os caras da Força Militar, que é uma necessidade de preparação, aí não pode ser qualquer um, todo o restante se pressupõe que todos os cidadãos tenham essa capacidade de participação. Então, democracia direta e isonômica. É muito legal isso, né? Muito legal. Então, essa é uma característica fundamental da democracia. A democracia ela existiu do século VI, Clístenes, até o final do século IV. Depois, na próxima parte da aula, vocês vão ver isso, como é que ela chegou ao fim. A democracia foi inaugurada por Clístenes. Para proteger a democracia, ele criou o ostracismo. O ostracismo foi o Clístenes que criou. O ostracismo representava o quê? Representava a ideia de tu perder os teus direitos políticos e civis por 10 anos, perder teus bens e ser banido da cidade por 10 anos. O que era uma vergonha, né? E aí a outra alternativa, lembra até o julgamento de Sócrates, é isso, ele foi ostracizado. Outra alternativa é cometer o suicídio. O Sócrates, por exemplo, no seu processo de impeachment, ele acabou justamente optando por tomar um cálice de cicuta, o veneno. Então, por que era ostracizado? O Sócrates foi acusado de agir contra a democracia, porque ele era um cara que dizia, olha, estão entregando o poder para uma gente muito burra. Porque a maioria das pessoas acha que sabe, mas não sabe nada. Até que tem aquela vibe dele lá, do só sei que nada sei. E aí ele diz, primeira coisa, conhece-te a ti mesmo, autoexame da vida. Depois, a partir do diálogo, é que tu constrói conceitos, método dialético. E ele dizia, a maioria das pessoas não está apta a isso. Tu entregar o poder para esse povo não é democratizar, porque não é um povo capaz de criar condições. Então ele dizia, eu estou defendendo a democracia. E os caras diziam, não, tu está condenando, tu tá conduzindo os jovens a acreditar em deuses estrangeiros. Tá vendo? Então ele estava sendo uma ameaça para a democracia. Aí se reuniu o tribunal, a Elia, né? E os caras acusaram ele, teve o julgamento, papapá, e condenaram ele ao ostracismo. Agir contra a democracia, tentar subornar pessoas, tentar coagir outros cidadãos, porque tu tem um poder econômico, tipo, eu sou dono de uma empresa, eu sou dono de uma terra, eu arrendo para os outros, mas sou dono de uma empresa, todo mundo, sou velho da van, todo mundo tem que votar em quem eu estou mandando, senão eu vou demitir, senão eu vou fechar. Cara, isso é agir contra a democracia. Os gregos previam exatamente o banimento, a perda dos direitos políticos e civis para esse tipo de cara.
porque isso é abuso do poder econômico. E eles pensavam nisso lá na antiguidade, tá? Agora, o auge da democracia se deu com o Péricles. Como a gente vai ver no próximo vídeo, finalzinho, aliás, droga, comecinho do século V a.C., lá por volta de 492, 490 a.C., vieram as guerras médicas. Os persas invadiram a Grécia e Atenas acabou liderando a Liga de Delos. Na próxima parte eu vou explicar bem isso. Esparta ficou lá no Peloponeso, lembra que eu expliquei agora há pouco. Aí Atenas liderou a Liga de Delos e Atenas, no final dessas guerras, era comandada por um estratega, um magistrado superior chamado Péricles. E o Péricles, ao vencer os persas, Atenas, eu acho que falei Esparta, Atenas, comandado pelo Péricles, Atenas comandava a Liga de Delos e administrava o tesouro da Liga de Delos. E aí Atenas vai conhecer o seu auge. Após as guerras médicas, século V, é o auge da cultura clássica grega, é o auge da própria cidade de Atenas, o auge da democracia ateniense. E o Péricles foi um cara que criou um troço chamado mistoforia, a última coisa que eu quero falar agora nessa parte da aula. Mistoforia é a remuneração das funções administrativas. Por que ele pensou nisso? Porque ele percebia o seguinte: se é um cidadão pobre que é escolhido por sorteio, ele não pode negar a participação. E aí ele tem que abandonar seu trabalho. E aí, se ele abandona o trabalho, ele se empobrece muito. Então, ele criou a seguinte ideia: para evitar esse prejuízo para os cidadãos pobres e também evitar a corrupção, eu vou criar mistoforia. Tu tá fazendo uma função pública, tu vai ser remunerado por ela, tá? Então, democracia direta, isonômica, uma democracia sem representantes, Clístenes criou, auge com Péricles. Fim da democracia com as guerras do Peloponeso lá no século IV a.C., quando Esparta invadiu e destruiu Atenas, inclusive contando com o apoio dos aristocratas. Lembra que eu disse que a aristocracia ateniense nunca aceitou bem essa democracia, mas como esses caras eram minoria, eles nunca conseguiam aprovar as suas leis. Certo, galera? Então, partezinha 2 terminadinha agora, daqui a pouco vem a parte 3. Beijos!